Demorando para iniciar a gravação. Aí. Bom, boa noite então, pessoal. Hoje é o segundo encontro da disciplina de algoritmo. Deixa eu perguntar para vocês, vocês conseguiram assistir alguma daquelas aulas gravadas? Conseguiram acompanhar algum conteúdo? Tá tranquilo? Tá difícil? Conseguiram olhar o material, as listas? Eu não olhei material não, mas a primeira aula eu assisti. Calma. Eu comecei a ver a primeira aula só. Eu fui ver hoje que tava no grupo, lá no link do grupo, né? Eu não tinha visto não, achei que tava no portal, no CIA. Tá? É que assim, quem já foi aprovado em algoritmo 1, aí não vai matricular, né, para não dar conflito, aí não vai ter acesso à disciplina do SIGA. E o restante, se fizer as atividades, né, aí ganha um certificado de 60 horas. Num curso de extensão, pode aproveitar como hora complementar. Vocês têm aquelas 150 horas complementares para cumprir, né? Bom, então, só para recapitular, são 3 avaliações. Eu falei que ia passar uma quarta, né, que é a prova final, já ia deixar disponível. Eu vou colocar, não coloquei ainda lá, não coloquei no grupo. Então, basicamente, se vocês tirarem 5 em cada uma das listas, ou seja, fizer metade e fizer a prova final e tirar 5, está aprovado. Tá? Na aula de hoje, pessoal, eu gostaria de poder explicar para vocês o conteúdo da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Para que isso seja possível, eu gostaria de poder passar assim de uma forma um pouco mais rápida, né, bem mais rápida do que a forma como eu passei nos vídeos daquelas aulas gravadas, tá? Vocês já fizeram algoritmo 1, todos vocês já fizeram essa disciplina de maneira formal no curso, né, mesmo que não tenham obtido a aprovação, e algoritmo 2. Então, vocês terão um pouquinho mais de facilidade para pegar esses conceitos. Então, se eu passar um pouco mais rápido, assim, junto com as videoaulas, talvez não fique assim tão difícil de pegar. Esse conteúdo inicial, pessoal, da aula 1, aula 2 e aula 3, é um conteúdo assim bem básico, introdutório de programação. Tá? A gente começa geralmente explicando como é que é um código em C, tá? Como é que a gente cria um arquivo. Isso aí eu já mostrei um pouquinho na aula passada. Mas, basicamente, eu uso o CodeBlock. Vocês podem usar qualquer interface de desenvolvimento ou qualquer compilador. Tá? Pode usar até o bloco de notas e chamar o compilador pelo DOS ou pelo Shell, se usa o Linux. Mas a questão é que, em uma ideia como o CodeBlock, toda vez que a gente for criar um programa, a gente vai em arquivo, novo, arquivo vazio. Tá? Ele vai aparecer aqui, a gente clica em salvar e dá um nome para ele e salva como um arquivo .c. Todo programa em C, pessoal, ele possui, então, uma função principal, que é a função main. Tá? Toda função em C termina com a instrução return. Então, essa função main, ela termina com a instrução return. E dentro dessa função, a gente chama outras 2 funções. A função printf e a função system. Na aula passada, a gente viu um pouquinho o que essas funções fazem, né, em comentário rápido. A função printf é uma função da biblioteca stdio, tá? Que ela é responsável por jogar informação para a saída padrão. E a stdlib, tá? Biblioteca padrão, ela tem uma função que é a função system, que a gente usa para chamar comandos do sistema operacional. Nesse caso, o comando pause, tá? Do DOS. A gente está executando em Windows. Esse programa aqui, pessoal, ele ilustra, então, né, as partes básicas de qualquer programinha em C, tá? Onde a gente chama as bibliotecas, inclui as bibliotecas e tem a função principal.
Aqui tem um elemento diferente do que o que foi mostrado na aula passada, que é esse valor 5 aqui, ó. Esse valor 5, ele é uma constante numérica. Tá? Então, o primeiro conteúdo da disciplina são constantes e variáveis. Então, quando a gente quer criar uma constante, o que é uma constante? É um valor que vai ter o seu conteúdo, que o seu conteúdo não vai ser alterado durante toda a execução do código. Então, ele é um valor constante. Ele pode ser numérico ou pode ser alfanumérico, pode ser um caractere. Então, a gente declara constantes em C simplesmente digitando o valor dessa constante. Tá? Todo esse valor aqui, ó, entre aspas, é uma constante do tipo string. Tá? A gente declarou uma string, entre aspas, dupla, tá? E esse valor, este é o número %d ponto barra n, não vai ser alterado durante toda a execução do código. Então, é um valor constante. Tá? Então, a gente pode trabalhar no código com constantes, valores constantes. Basta para isso que a gente declare, né, esses valores diretamente no código. Eu quero usar o número 5, eu simplesmente digito o número 5 e eu estou usando ele. O que esse código aqui vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: a gente vai iniciar a execução, né? Ele vai iniciar aqui na linha 4, na função main. E aí a gente vai imprimir na tela. Ó. Este é o número %d 5. Aqui onde está esse %d, a função printf vai substituir pela constante 5. Tá? A função printf ela tem esse tipo de funcionamento. Quando a gente quer que ela coloque dentro da string que a gente passa para ela algum valor, né, alguma constante ou alguma variável, a gente coloca esse %d, né, ou %c ou %s, depende do tipo do dado. E a gente vai ver isso logo em seguida. Tá? A gente coloca esse % e essa letra, e aí ele vai substituir. Então, quando a gente executar esse código, o número 5 vai ser colocado aqui onde está esse %d. Então, vamos lá. Para executar, a gente vai aqui em Build, não deu nenhum erro, vai no Play. Ó. Este é o número 5. Este é o número 5. Ó. Abriu a tela do DOS, e aí vocês notem, ó, que o E com o acento, ele não está aparecendo, ele está aparecendo esse U. E o U também com o acento ó, do número, também. Isso aí tem a ver com o idioma dos caracteres que estão sendo impressos. Tá? Se vocês pegarem lá no GitHub, todos os códigos que eu coloquei lá eu já atualizei com uma biblioteca que permite mostrar caracteres de língua portuguesa. Tá? Em uma das videoaulas eu explico isso aí certinho. Tá? Mas a gente inclui uma biblioteca e põe uma chamada de função onde a gente informa que os caracteres que serão printados na tela serão caracteres de língua portuguesa e não de língua inglesa, que é o padrão. Vamos ver. As constantes, então, que estão disponíveis na linguagem C, são os números, tá? Números inteiros, ou em base decimal, tá? Que é o famoso número, o int, tá? Valores em hexadecimal, né? Então, esses números a gente escreve diretamente, né? Por exemplo, 2.345, 50 e 88. Números em base hexadecimal, tá? A gente pode entrar com valores numéricos em base hexadecimal. Basta que para isso a gente coloca o 0x na frente do número. Então, nesse caso aqui, ó, o 41,
Ele não é o número 41 em decimal. Ele é o 41 em base hexadecimal, porque está acompanhando o 0x na frente. Esse outro número aqui, ó, 0x1AFB, também. Ele vai ser entendido como um número 1AFB em hexadecimal. A gente também pode entrar com constantes numéricas do tipo octal, que é a base 8. Tá? E também caractere. Quando a gente for escrever um caractere, a gente sempre vai escrever o caractere entre aspas simples. Tá? Quando a gente for escrever uma string, ou seja, uma string é uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres, a gente coloca aspa dupla. Quando a gente for usar um caractere simples, um único caractere, é aspa simples. Tá? Então, a gente tem esses tipos de constantes que a gente pode declarar e usar no código em C. Números em base decimal, números em base hexadecimal, números em base octal, caracteres simples, né, que são, então, colocados entre aspas simples, e cadeias de caracteres ou strings, que a gente coloca entre aspa dupla. Então, essas são as constantes que a gente pode declarar e usar em qualquer programa em C. E na maioria das linguagens de programação também as constantes são essas. Tá? Alguma dúvida sobre constante, pessoal? Não. Não? Então, vamos para o próximo conteúdo, que são as variáveis. Diferente das constantes, as variáveis, elas são valores que vão variar ao longo da execução do código, como o próprio nome diz. Tá? Então, seriam valores que seriam alterados durante a execução. E aí a gente pode criar um acrônimo para referenciar essa variável. E quando a gente cria uma variável, então, o que a gente está fazendo é reservar um pedaço de memória no computador para armazenar aquele tipo de dado que a gente vai colocar lá. Seja um decimal, octal, hexadecimal, caractere, string. Enfim, a gente vai reservar uma porção de memória e essa porção de memória ela poderá ser acessada e reescrita durante a execução do código. Por isso que a gente chama de variável. Porque ao reservar essa porção de memória, o que tem lá dentro a gente pode alterar durante a execução. Então, ela é uma variável. Nesse exemplo aqui, ó, tá? A gente tem um exemplo onde a gente declara duas variáveis. Tá? É uma boa prática de programação sempre declarar as variáveis no início do bloco de código. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz quando a gente cria uma função, quando a gente começa a escrever um código, é declarar as variáveis. Isso facilita a legibilidade do código. Nesse caso aqui, ó, nós temos duas variáveis, número 1 e número 2. Elas são do tipo int. O que é esse tipo da variável? A gente tem diversos tipos, né, para variáveis, né, para declarar variáveis. Número 1 e número 2 são dois acrônimos. Né? São nomes que vão referenciar uma posição de memória. Né? Então, o número 1 está representando o quê? Um lugar na memória RAM
que vai armazenar um inteiro, ou seja, é o endereço de uma posição de memória, né? E, subsequentemente a essa posição de memória, está reservada a quantidade suficiente de bytes para armazenar uma variável inteira, do tipo int. Tá? Existem diversos tipos de variáveis em linguagem C. Quais são? Int, float, char. Varchar? Isso, varchar já é de outra linguagem. Tá? Mas vamos lá, ó. Nesse código aqui, a gente cria duas variáveis do tipo inteiro, número 1 e número 2, faz com que a variável número 1 receba a constante 44. Então, lá naquela posição de memória que a gente reservou para armazenar, né, a variável número 1, a gente colocou o valor decimal 44. E aí, logo depois, a gente faz a posição de memória número 2 receber o quê? O conteúdo da variável número 1, ou seja, ele vai fazer um acesso de leitura na posição de memória onde está a variável número 1, vai ler o valor que está lá, que nesse caso é o 44, que a gente acabou de armazenar lá, de colocar lá, e vai somar a constante numérica 20. E aí, pessoal, também vem um pouco de outro conteúdo que faz parte, né, da aula 2 e aula 3, aula 1, aula 2 e aula 3. Então, são constantes, variáveis, e aí vem os operadores. Uma outra coisa muito importante, pessoal, em linguagem de programação, é saber manipular operadores. O que é um operador? O operador, ele opera sobre operandos, né? Sobre dados, sobre informação, sobre números, né? Sobre constantes e variáveis. Então, para ser um pouco mais específico. Nesse caso aqui, na linha 15, nós temos a utilização do operador de soma. Ele é um operador aritmético que está efetuando a soma entre dois valores numéricos. Um valor numérico é a constante 20 e o outro valor numérico é o conteúdo da variável número 1. Tá? Então, após fazer a soma, né, desses dois números usando o operador de soma, ele vai usar esse operador aqui, que é o de atribuição, e vai armazenar lá em número 2 o resultado dessa soma. Logo depois disso, a gente vai fazer o quê? Vai imprimir na tela o conteúdo das duas variáveis, número 1 e número 2. O primeiro número é número 1. Vai imprimir o conteúdo de número 1. Vai fazer mais uma operação de acesso. E na linha 18, ele vai imprimir o segundo número é número 1 mais 20, que vai ser igual a %d, né, número 2. Então, ele vai imprimir o segundo número. Vamos lá, ó, compilou, executou. Ó, o primeiro número é 44 e o segundo número é número 1 mais 20, que é 64. Tá. Ok, pessoal, alguma dúvida? Até aí tranquilo. É na hora da prática, né? Tem que montar o código aí, que aí na hora que você... Porque aqui tá meio ruim, eu tô pelo Smart, não tinha que estar pelo Note. Como eu tô trabalhando, tô pelo Smart, é pequeno, mas eu tô conseguindo entender. Então, vamos ver na hora de fazer o código, né? Eu falo para os alunos que aprender uma linguagem de programação tem o mesmo nível de dificuldade do que aprender uma outra linguagem, né, de fala ou de escrita. Por exemplo, você vai aprender a falar em inglês, ou escrever, ou ler em inglês. Né? Geralmente, a gente consegue ler primeiro. Depois, a gente começa a ter uma facilidade para escrever. Pelo menos para mim foi assim.
Só por último que eu consigo, né, que eu aprendi a conversação mesmo, né, que é falar e ouvir, né? Então, assim, eu penso que para aprender uma linguagem de programação, a escadinha também é semelhante. Primeiro, a gente aprende a ler um código-fonte, reconhece, a gente olha para um código, reconhece as palavras, né, e aí começa a reconhecer o que o código está fazendo. Até a gente ser fluente numa linguagem de programação, né, é um processo que não ocorre do dia para a noite e ele é demorado. Assim como demora para aprender a falar outra língua, né, porque se comunicar com o computador através de uma linguagem de programação é tão difícil quanto se comunicar, né, com uma outra pessoa que fala em outro idioma, né? Assim, é uma linguagem mais simplificada, a linguagem computacional, perto de uma língua falada, é bem mais simplificada, mas tem sim o seu grau de dificuldade, né, de aprender todo o formalismo da linguagem de programação. E eu, assim, pessoal, acho que o treinamento é importante para que vocês absorvam e aprendam, né, com a repetição. Então, pegar os códigos-fontes das aulas, né, são muitos, mas vocês olhar para o código, ler o código, digitar o código, compilar, executar e tentar entender um por um, né, passar por isso, vocês vão conseguir absorver o conteúdo de uma forma mais fácil. Bom, vamos seguir aqui, ó. Em C, tem 5 tipos básicos de variáveis. Tá? Então, tem 5 tipos de palavras reservadas que a gente tem 5 palavras reservadas que a gente usa, cada uma delas para a gente referenciar um tipo de dado básico, que é o char para caracteres, o int para números do tipo inteiro, o float e o double para números com vírgula. Então, int para números inteiros. Lembram da matemática? Qual é o conjunto dos números naturais? Dos números inteiros, aliás. Naturais é só os positivos, né? Dos números inteiros, né? Que são números negativos e positivos. Então, e os números reais? Os números reais envolvem os números racionais e os números irracionais, né? Então, os números reais a gente representa com o float e com o double, né? Se a gente quer um número com vírgula, ou seja ele um número racional ou irracional, a gente consegue armazenar ele ou como float ou como double. Tá? Qual que é a grande diferença? Float é para precisão simples e double para precisão dupla. Não sei se vocês já tiveram em alguma disciplina conversão de base numérica, né? Como é que converte de int, aliás, de base 10 para base 2 e vice-versa. Tem um algoritmo que para conversão de números de ponto flutuante, e quando a gente faz esses exercícios, a gente vê que quando a gente vai converter um número com vírgula para a base binária, a gente precisa de, às vezes, muitas casas após a vírgula para representar o mesmo número, o mesmo valor. E no computador, o computador trabalha sempre com valores discretos, ou seja, se a gente cria lá uma variável do tipo float, ela vai usar tantos zeros e uns, né? É tantos bytes, cada byte é tantos bits, então são tantos valores em binário que serão utilizados para armazenar aquele número. Então, dependendo do número, a gente não consegue armazenar ele com a precisão adequada. E é por isso que tem 2 tipos de variáveis para números de ponto flutuante, né, para números reais. O float e o double. O float e o double, a principal diferença é que o double usa o dobro de memória. Porém, ele consegue armazenar muito mais casas após a vírgula. A precisão dele é dupla. Então, quando a gente fala de número float e double, variável float e double, geralmente a gente fala em números de precisão simples, o float, né? E números de precisão dupla, que é o double. Tá? Bom, é isso.
Tá. Para terminar constantes e variáveis, pessoal, uma outra coisinha interessante, tem um arquivo que eu coloquei disponível lá nas aulas e eu enviei também para vocês, que é a tabela ASCII2, ou a tabela ASCII. A gente pode imprimir caracteres da tabela ASCII simplesmente colocando o código em hexadecimal desse caractere. Então, nesse programa aqui, o programa 19, ó, esses /xdc, ó, /xdb, são valores em hexadecimal que correspondem a um caractere especial da tabela ASCII. Então, nesse caso aqui, a gente está imprimindo caracteres especiais para formar um desenho. Tá? Olha aí. A gente consegue formar esses dois desenhos. Antigamente, quando os programas eram todos baseados em DOS, né, utilizar os caracteres especiais da tabela ASCII era imprescindível para fazer a interface gráfica, para a interação com o usuário. Hoje em dia, nada disso mais é necessário. Tá? Mas é algoritmo 1, né, para vocês terem esse primeiro contato e também para saber como é que era feito antigamente. Ela tinha que mapear. Tem gente que usa ainda até hoje, né, professor? Usa ainda? Em alguns lugares usa. Tem já vi em Linux o pessoal usa. Usa? Legal. Que hoje em dia com JavaScript e sistema de navegador, né, faz tudo diferente. Não precisa mais fazer sistema que roda na máquina, né, assim. Mas tem muito sistema mais antigo que usa ainda. Para fazer essas interfaces, tinha que mapear a tela como se fosse uma matriz, né, coordenada x e y, linha e coluna, e aí ir criando no papel os desenhos e fazendo com printf e mapeando, ó. Igual, então, esses dois printf aqui desenham o primeiro e esses dois printf desenham o segundo veículo. Então, só desse jeito, só mapeando e colocando para imprimir o caractere especial, né, na posição certa. Bom, vamos lá sobre operadores. O primeiro operador é o operador de atribuição, que é o igual. Tá? Em C, a gente fala que o operador, quando a gente coloca um único igual, ele não tem o significado do igual na matemática. A gente não está dizendo que uma coisa é igual à outra. Tá? Ele é chamado de operador de atribuição. A gente atribui aquilo que está do lado direito dele naquilo que está do lado esquerdo dele. Então, aqui a gente está atribuindo o quê? A gente está atribuindo o conteúdo, está atribuindo a constante 3, a variável x, e está atribuindo o conteúdo da variável x, que é 3, na variável y. Tá? Então, o igual simples, ele tem esse significado. Tá? Ele não é a igualdade, ele é o operador de atribuição. Ou seja, eu estou atribuindo aquilo que está à direita dele naquilo que está à esquerda dele. Certo? Isso sempre gera um pouco de confusão. Tá? Os operadores aritméticos são classificados entre binários, né? Operam sobre dois operandos, né? Bi de 2. Então, são os operadores matemáticos. Soma, subtração, somar, subtrair, multiplicar, dividir, e o módulo. O módulo é o resto da divisão. Esse talvez seja um operador que vocês talvez não conheçam, assim, porque não é visto na matemática, mas é o operador que pega o resto da divisão. Então, se eu faço, por exemplo, deixa eu ver, aqui tem como... Se eu faço 3 dividido por 2, e isso aqui for número inteiro, ele vai fazer a divisão inteira. Quanto que é 3 dividido por 2? Inteiro. Dá 1 e sobra 1. Resta 1. Isso. Dá 1 e sobra 1.
a divisão exata é 1,5. Mas, e aí é que tem uma outra coisa que é muito importante. O computador, ele o processador do computador ele é chamado de processador de propósito geral. Esse termo foi criado porque até então existiam processadores de propósito específico. Ou seja, se eu quisesse fazer uma calculadora, eu faria um processador para uma calculadora. E esse processador só faria o processamento da calculadora. Ele era um processador de propósito específico. Tá? Com os processadores de propósito geral, a gente começa a executar código nesse processador e ele começa a executar instruções mais complexas. E, dessa forma, ele só faz exatamente aquilo que foi programado para ele fazer. Ele não vai tomar nenhum tipo de decisão sobre aquilo que a gente programar para ele. Linguagens de programação de mais alto nível já tem um pouco dessa inteligência embutida. Por exemplo, o Python. Python, a gente não precisa declarar tipo de dado. Ele já tem uma inteligência da própria linguagem que identifica, né, e faz o devido tratamento. E em C, não. C é uma linguagem de baixo nível. Então, o que a gente fizer, o computador vai executar exatamente aquilo. Se a gente escrever lá no código 3/2, tá, ele vai entender que a gente quer dividir o número inteiro 3 pelo número inteiro 2. Tá? A constante inteira 3 dividido pela constante inteira 2. E aí ele vai fazer a divisão inteira. Tá? Ah, mas eu quero a divisão real. Se você quer a divisão real, você tem que declarar as constantes como sendo constantes reais. 3,0 dividido por 2,0. Aí vai dar 1,5. Tá? Nossa, esse 1 ficou... Certo? Então, quando a gente declara as constantes como sendo números de ponto flutuante, aí a divisão vai ser feita como um ponto flutuante. Se a gente declarar sem colocar o ponto zero como sendo inteiro, ele vai executar a divisão inteira. Tá? E o operador módulo, ele é o operador que é utilizado justamente para a gente saber qual é o resto das divisões inteiras. Então, se eu boto 5/2, né, o resultado da divisão inteira vai dar 2. Se eu colocar 5% 2, né, vai dar 1. Que o resto da divisão é 1. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Então, o resto da divisão é 1. É um operador bastante utilizado. Operador unário, a gente tem... é um operador que opera sobre um único operando. O operador unário que tem disponível na linguagem C é o menos. Né? Eu quero fazer, por exemplo, -1. Esse aqui é o operador menos unário, ele opera apenas sobre 1. Né? Eu faço assim, y igual, né, ou recebe menos x. Então, eu estou fazendo o quê? O conteúdo de x, eu estou aplicando o operador menos unário, ou seja, eu estou invertendo o sinal do conteúdo da variável x e estou atribuindo, né, esse valor com o sinal invertido na variável y. Tá? Operadores aritméticos. Temos o operador de endereço E, o E comercial. Tá? Esse operador ele é muito utilizado, vocês vão utilizar ele bastante se vocês quiserem aprofundar o conhecimento na linguagem de programação C. Ele é utilizado para a gente acessar o endereço da onde uma variável está localizada. Tá? Então, por exemplo, se a gente cria uma variável com o nome n, toda vez que a gente colocar o e comercial n, a gente vai pegar o endereço do primeiro byte, tá, que essa variável n ocupa. Para que usa isso? Usa para um monte de coisa. Tá?
por exemplo, nesse programa aqui, ó, a gente cria uma variável chamada n, atribui o valor 2 e na hora de imprimir, ó, a gente coloca aqui, ó, %d e %p. No lugar desse %d vai entrar um inteiro. A gente colocou o n aqui. No lugar desse %p vai entrar um ponteiro, ou seja, um endereço. A gente coloca e-comercial n. Ou seja, ele vai imprimir primeiro o valor que está armazenado e depois ele vai imprimir o endereço dessa variável, tá? Lá na memória RAM. Então, quando a gente coloca para executar, ó, o valor é 2 e o endereço, ó, 0061FF1C. Todos os endereços de memória no computador são expressos em números hexadecimais. Tá? Então, esse endereço, esse valor hexadecimal, é o endereço da primeira posição de memória ocupada por essa variável inteira n. Tá? A gente acessou diretamente o endereço, né, que foi disponibilizado para armazenar o dado lá na memória RAM do computador. Com esse operador de endereço, o e-comercial. Tá? Ele é um operador bastante utilizado em C. Muito utilizado. Professor, uma pergunta. Pode não ter nada a ver, mas para o programador, qual a importância de saber onde está armazenada a informação da variável? Na memória, a posição. Entendi. A questão não é saber aonde ela está armazenada. Porque, assim, saber onde ela está armazenada, né, é um dado, é mais um dado. A questão Na verdade, o que a é gente que você pode vai, às fazer vezes, você com vai essa mexer no informação. código dos outros, né? Isso aí é mais quando você for mexer no código dos outros, né? Aí você sintonizar onde você tá para dar continuação no código. Seria mais ou menos isso, né, Lucas? Também. Mas é porque, assim, ó, manipular o endereço da variável é uma das coisas mais poderosas da linguagem C. É um pouco difícil de aprender de início como isso aí é poderoso, porque até vocês chegarem ao ponto de desenvolver programas que exijam, né, ou que esse tipo de ferramenta realmente traga um benefício para a programação, ainda vai demorar um pouco. Mas, por exemplo, digamos que a gente queira fazer um programa para executar numa placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA, aí eu estou fazendo um código aqui que o processamento é muito... Tá? Eu estou fazendo em C e demora muito tempo, e aí eu descobri que eu posso fazer isso na placa de vídeo. Bom, a placa de vídeo tem memória RAM própria, né? Se o processador da placa de vídeo for acessar a memória RAM, eu tenho que falar para ele que endereço ele tem que acessar para buscar um dado para fazer um cálculo, alguma coisa. E aí é que está, por exemplo, Entendi. um dos usos. Eu tenho que mover, ou então, se ela tem a memória dela, eu tenho que mover o dado da memória RAM para a memória da placa de vídeo. Como é que eu faço isso? Eu posso passar um endereço e mandar copiar. Ó, a partir desse endereço, copia todas as posições, né? Todas essas posições a partir desse endereço. Outra coisa, se eu quero acessar uma posição de memória, né, se eu sei o endereço, eu consigo acessar e ir lá e alterar. Então, assim, meio que de qualquer lugar do código, eu consigo acessar qualquer posição de memória e fazer uma alteração nela, mesmo que eu não tenha variável a priori para me permitir esse acesso, sabe? Então, assim, em C, a gente consegue acessar qualquer posição de memória e alterar. Inclusive posições de memórias que não são do programa que a gente escreveu. E aí acontece geralmente aquele problema assim, no Windows mais antigo, quando a gente às vezes dava um erro que assim, ó, este programa executou uma operação ilegal e será fechado. Isso aí ocorre quando a gente tenta acessar um endereço de memória. Uma das causas é acessar endereço de memória que não pertence ao programa que está em execução, que pertence a outro programa. Tá?
Então, manipular endereços, pessoal, é muito importante. A maioria das linguagens de programação não tem isso, mas elas funcionam dessa forma. Por exemplo, Java é uma linguagem de programação que não tem ponteiro, a gente não manipula endereço, mas tudo em Java é ponteiro. Tudo em Java é ponteiro, tá? Mas, enfim, é um detalhe, vocês vão pegar isso aí ao longo do tempo. Vocês vão pegar o jeito. Beleza. A função scanf é a função que a gente usa para fazer leitura do teclado. E ela usa o operador e-comercial. Tá? Vou colocar aqui, ó, esse código aqui para vocês verem, ó. Não abriu. Ó. A função scanf, ela também está na stdio. E quando a gente passa uma variável para ela, ó, a gente criou duas variáveis do tipo float, anos e dias. E aí a gente pede para o usuário, ó, digite a sua idade em anos. E aí o usuário vai digitar e vai apertar Enter. Esse valor que ele digitou e apertou Enter vai ser gravado lá na posição de memória aonde está a variável anos. Por que ele vai conseguir gravar lá? Porque a gente vai passar para a função scanf o endereço dessa variável. Se a gente passar o endereço para scanf, se scanf tem um endereço, ele consegue ir lá e acessar. Tá? Então, é para isso que a gente precisa manipular os endereços. Esse é um exemplo mais simples. Tá? A função scanf funciona dessa forma. Para que ela tenha acesso e possa alterar o conteúdo lá da variável anos, ela precisa do endereço. Só passar a variável anos não é suficiente. Scanf não conseguiria acessar essa posição de memória. Ela não tem essa referência. Ela não tem o endereço lá. Tá? Então, a gente passa dessa forma. Aí, fazendo a leitura dessa variável, a gente usa o operador de multiplicação, multiplica, né, o conteúdo da variável anos por 365 e acha o equivalente em dias. E aí imprime isso. Né? A sua idade em dias é %F. Vamos compilar, executar. Né? Digite sua idade em anos. Eu tenho 18 anos. É equivalente a 6.570 dias. Tá? Bom, seguindo então, outro operador muito importante, pessoal, é o operador de incremento e o decremento. Então, ao invés da gente fazer assim, por exemplo, x igual a x mais 1, a gente escreve mais x ou x mais mais. Tá? Que é o pré-fixado e o pós-fixado. Tá? São dois operadores que facilitam um pouco, né, encurtam bastante as linhas de código. Ao invés da gente ficar somando 1 ou somando 2, a gente consegue encurtar colocando o operador, né, duas vezes, mais x ou x mais mais. Tá? Outros operadores bastante utilizados são os operadores relacionais. Então, a gente viu operadores aritméticos, que fazem operações aritméticas. Agora, a gente vai ver, então, os operadores relacionais, ou seja, que relacionam as variáveis. Aritméticas fazem operações aritméticas entre constantes e variáveis. Relacionais relacionam constantes e variáveis. O que
o que a gente... quando a gente faz uma operação aritmética, geralmente a gente vai obter um valor, um dado, que é da mesma natureza dos operandos, né? Se eu multiplico um número inteiro por outro, a resposta é um número inteiro. Então, toda vez que a gente faz uma operação aritmética, a gente sempre obtém o mesmo tipo de dado, né, dos operandos. E quando a gente relaciona as coisas? Se eu quero relacionar algo, qual que é a resposta dessa relação? A resposta é sempre verdadeiro ou falso. Se eu estou relacionando duas coisas, né, independente, né, ao relacionar, eu tenho que essa relação é verdadeira ou é falsa. Os operadores relacionais é a mesma coisa. A gente vai relacionar duas variáveis, vai relacionar duas constantes, duas grandezas, e a gente vai saber se essa relação é falsa ou verdadeira. E que relações são essas? Né? São as relações de comparação. Tá? Então, aqui, ó, da linha 14 à linha 19, a gente tem todos os operadores relacionais. Tá? Nesse código, a gente vai entrar com dois valores, um para I e um para J, e aí a gente vai relacionar eles. O primeiro operador é o operador igual, ou seja, eu quero saber se I é igual a J. Então, ele vai comparar dois valores e vai me retornar se isso é verdadeiro ou é falso. E aí tem uma coisa muito importante. A linguagem de programação C não tem variável do tipo booleana. Tá? Ela não tem uma variável para armazenar verdadeiro ou falso. Tá? Ela só armazena 0 e 1. É uma variável do tipo inteira. Tá? E a gente já vai ver isso aí quando ele for imprimir. Tá? Então, diferente. Então, igual. Tá? Vamos lá botar comentário. Igual. Diferente. Esse outro aqui, ó, é o menor e igual. Menor ou igual. Esse outro aqui, ó, maior ou igual. O menor e o maior. Então, esses são os operadores relacionais, ou seja, operadores que vão relacionar, né, dois valores. Toda vez que a gente precisar relacionar algo, saber a relação, né, se um número é maior que o outro, né? Um exemplo. Se a gente quiser ordenar uma lista. Para ordenar, a gente está no Excel e tem uma tabela. Né? O cara que criou, fez o código lá, que faz isso, que faz a ordenação. Aí a gente quer ordenar do menor para o maior a tabela pelo ano de nascimento, por exemplo. Tem lá a coluna ano de nascimento e a gente quer ordenar. A gente vai precisar comparar, tem algoritmos de ordenação. Então a gente vai precisar comparar, ó, qual dos dois é maior, qual vem primeiro. E a gente tem que ir fazendo comparações e trocas. Então a gente usa operadores relacionais para isso. Vamos lá, ó. Compilou, executou. Então vamos lá, o primeiro número, 5, e o segundo número, 6. Então olha só, 5 é igual a 6? Não. Imprimiu 0. 5 é diferente de 6? É. Imprimiu 1. 5 é menor ou igual a 6? É. É maior? Não. É menor? É. É maior? Não. Tá? Então, esses são os operadores relacionais. Outro operador que é bastante usado é o operador e o ou lógico. São esses dois operadores. Então, o operador aritmético faz operações aritméticas. Os relacionais relacionam. E o e o ou, tá? Eles juntam, eles encadeiam relações lógicas. Ou seja, eu posso ter uma condição lógica que exige a aplicação de mais, ou a avaliação de mais de uma relação. Né? Por exemplo, eu saio de casa com o guarda-chuva se estiver chovendo, né? E se eu não tiver de carro. Né? Por exemplo, tiver que sair a pé. Então, se estiver chovendo
E se eu tiver que sair a pé, eu saio de guarda-chuva. Se eu não tiver que sair a pé, mesmo que esteja chovendo, eu não preciso do guarda-chuva. Então, para saber se eu vou sair de guarda-chuva, eu preciso fazer a avaliação de uma sentença lógica composta, né? Por um e lógico. Precisa que isso e isso ocorra. E o ou lógico, eu preciso que isso ou aquilo ocorra. Vocês estudam o e o ou e o not, que é o não, né, nas disciplinas de matemática discreta e lógica. E, pessoal, isso parece assim meio besta, parece, mas é muito importante. É muito importante. Essa é a base de toda a computação, de toda a tomada de decisão. Tá? Aprender a criar sentenças lógicas compostas, complexas. Tá? Fazer cadeias lógicas complexas e saber resolver elas. Tá? Entender como funcionam as cadeias lógicas, né? Saber construí-las é primordial para que vocês tenham o pensamento computacional, que é aquilo que vocês precisam para poder fazer código, né? Para poder serem programadores. Então, aqui a gente entra com dois números, 0 ou 1, e aí a gente faz a associação e, a associação ou e o não para cada um deles. Então, vamos compilar, executar. Vamos digitar 0 para o primeiro e 1 para o segundo. Ó. Então, 0 e 1 dá 0. 0 ou 1 dá 1. Não 0 dá 1. Não 1 dá 0. Tá? Então, esses são os operadores. Lógicos. Bom, e para finalizar, a gente tem o operador ternário. Lembram que eu falei que a gente tem o operador unário, que opera sobre um operando, binário, que opera sobre dois operandos, e tem o ternário, que é um operador muito utilizado, tá? Ele é muito eficiente, ele substitui if, e ele é muito mais eficiente que if. Então, assim, saber usar esse operador é imprescindível para que vocês façam códigos com alta eficiência. Tá? Então, vamos lá. O operador ternário, ele opera sobre 3 operandos. Tá? Nessa expressão aqui, ó, a gente tem max, ou seja, o maior entre dois valores, ele vai receber o quê? Aqui está a aplicação do operador ternário. Ele é o interrogação 2 pontos. Então, aqui está o interrogação e aqui está o 2 pontos. O operador ternário funciona assim. Ó. O que a gente coloca antes da interrogação tem que ser um valor lógico. Tem que ser 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Ou seja, tem que ser o resultado da aplicação de um operador relacional. Então, eu estou perguntando, A é maior que B? E aí ele vai fazer o seguinte. Se esse condicional for verdadeiro, ele vai retornar o valor dessa expressão, vai ser o que tiver antes do 2 pontos. Caso seja falso, o valor da expressão vai ser o que tiver depois dos 2 pontos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, se A for maior que B, me retorna A. Caso contrário, me retorne B. Ou seja, se eu quero saber o maior entre dois números, eu vou perguntar, A é maior que B? É. Então, é verdadeiro, então me retorna A. Não, A não é maior que B, o B é maior. Então, é falso. Sendo falso, o que está depois dos 2 pontos é o conteúdo do B. Se aqui é falso, é porque o B é maior, então retorna B. Então, em max, vai estar sempre sendo armazenado
o maior dos dois valores, independente do que esteja em A e do que esteja em B, ele sempre vai armazenar o maior dos dois valores. Um outro exemplo é a função que calcula o valor absoluto de um número. O que é o valor absoluto? É sempre a parcela positiva desse número. Então eu pergunto aqui, ó, x é maior que zero? Se ele for maior que zero, é um número positivo. Se não for, é porque é um número negativo. Então, se ele for maior que zero, retorna x. Caso não for maior que zero, ele é negativo. Então, retorna menos x. Se ele for menor que zero, ele é negativo. Menos com menos dá mais. A ABS vai receber o valor positivo. Tá? E existem vários outros exemplos. Aqui, se a gente quer saber se o número é par ou ímpar, né? Pergunta se o resto da divisão por 2 dá 1 ou dá 0. Se o resto da divisão por 2 dá 0, ou seja, ele é divisível por 2. Todo número divisível por 2 é par. Tá? Então, se aqui der 0, então ele vai imprimir par. Ah, não deu 0, deu 1. Ah, então ele não é divisível por 2. Se não é divisível por 2, então é um número ímpar. E aí vai imprimir ímpar. Tá? Então, esses são alguns exemplos bem práticos, bem simples, tá? Para o uso do operador ternário. E ele é um operador muito utilizado e é muito importante que vocês aprendam a usar ele. Tá? Outras linguagens de programação também usam o operador ternário. E para finalizando, existe uma coisa que também é importante, que é a precedência. Quando a gente faz uma expressão matemática, uma expressão lógica, uma expressão que tem operadores, é interessante a gente saber qual operador executa antes do outro, qual vai executar primeiro. E aí na aula tem uma tabelinha aqui, ó. Essa aqui é a precedência dos operadores. Então, o primeiro operador que vai executar antes de todos os outros é o menos unário. Aí depois incremento, decremento, os operadores lógicos, o não lógico, aliás. Aí multiplicação, divisão, módulo, soma, subtração, menor, maior, o igual, diferente, e o e o ou. O e e o ou são os últimos. Aí depois vem o condicional e o de atribuição. O de atribuição é o último operador a ser executado. Tá? E os de atribuição aritmético, tá? Que ele junta o operador aritmético com o operador de atribuição, também, por ter o operador de atribuição, sempre executado por último. Então, numa expressão, né, que a gente escrever, o operador de atribuição sempre vai ser o último operador a ser executado, ou seja, depois de resolver toda a expressão matemática que ele vai atribuir a alguma variável, tá? O conteúdo da expressão, da resolução da expressão. Tá? Então, pessoal, só para lembrar, os operadores aritméticos operam sobre valores numéricos e o resultado é um valor numérico. Os operadores relacionais operam sobre valores numéricos e o resultado sempre vai ser um valor lógico. E os operadores lógicos, que é o e, o ou e o not, eles sempre vão operar sobre valores lógicos. Tá? E o resultado sempre vai ser um valor lógico. Certo? Pessoal, com esse conteúdo, vocês estão aptos a fazer a primeira lista de exercício. Todo o conhecimento necessário para fazer a primeira lista de exercícios está na aula 1, aula 2 e aula 3. Tá? Lucas. Sim? Na primeira lista, o primeiro exercício pede para a gente usar o ternário, né? O operador ternário. Eu fiquei um pouco sobre como fazer isso com aquela situação do ano bissexto e tudo mais. Podia dar uma olhada? Sim. De qualquer forma, a gente vai marcar uma aula específica para a lista, tá? Mas vamos lá. Ela não é assim tão simples, essa primeira questão aí. Tá bom? Eu acho que essa questão, inclusive, é a mais difícil dessa lista. Eu já coloquei ela como primeira, era para ter colocado ela como sendo a última. Mas essa questão ela é a questão mais difícil da lista, pelo seguinte:
Porque vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer para resolver ela nem é pensar em usar o operador ternário. Porque assim, como é que a gente vai fazer para tomar essa decisão? É bissexto ou não é bissexto? Eu não ensinei vocês a fazer o if ainda, né? Eu Então, usei o se if. for bissexto, então não. Mas como eu não passei o if, teria que fazer de outra forma, que é usando o operador ternário. Mas vamos lá, vamos pensar no if. A primeira coisa que a gente tem que saber é como é que eu sei que o ano é e que o ano não é bissexto. Tá? E aí ele tem uma informação, ó. Valor de uma expressão lógica que resulte em 1 se o ano em 0. Tá? Um ano ele é bissexto se ele for divisível por 4, mas não for divisível por 100. E ele também é bissexto se ele for divisível por 400. Então, olha aí. O segredo dessa questão nem está na utilização do operador ternário, mas está em a gente montar a expressão lógica que resulta em 1 se o ano é bissexto e 0 se ele não for. Então, a gente vai ter que fazer uma operação, uma expressão lógica que vai pegar e vai verificar se o ano é divisível por 400, mas ele tem que ser divisível por 4 e não por 100, ou divisível, entendeu? Então, a gente vai ter então tem que fazer ali, ó, colocar, como é que eu sei que o número é divisível por outro? Se o resto da divisão deles der 0. Então, por exemplo, o ano por 104 tem que ser igual a 0, e o ano por 100 tem que ser diferente de 0. Você entende? Essa é a questão. O grande quê dessa questão número 1 é achar essa expressão lógica. Achando essa expressão lógica, a aplicação do operador ternário é bem mais fácil. Que daí é só substituir. Mas a grande sacada que tem que ter aí para resolver esse exercício é achar essa expressão lógica. Montar essa expressão lógica. Vai usar o operador módulo, vai usar o operador igual, vai usar o operador diferente, vai usar o e lógico e vai usar o ou lógico, eu acho. Acho que tudo isso aí usa. Para fazer uma única expressão. Certo? Você conseguiu fazer a expressão lógica, Jennifer? Não, eu consegui resolver, mas com um if else, sem o ternário. Não, sim, aí você fez um encadeamento de if, else e tal e resolveu, né? Isso. Uhum. Não, resolve. É mais fácil? É mais fácil. Mas resolver com o operador ternário é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de trabalho, porém, o código vai ser mais eficiente depois. Uhum. Então, esse exercício, ele justamente está, o teste dele, né, o que ele está exercitando é isso aqui mais, é montar a expressão lógica. Tá? A parte mais difícil aí está em montar essa expressão lógica. Que seja única, né? Eu até fiz uma única expressão. Eu fiz um primeiro resolvido, daí eu fiz uma cópia para não estragar o que eu sei que está certo. Entendi, sim. Entendi. Legal. Tá. Bom, pessoal, vamos marcar a próxima aula para quarta-feira? Pode ser? Sim. Pode. Pode sim. Tá. Ok. Mesmo horário. Aí na próxima aula eu vou passar conteúdo de novo. E sábado, deixa eu só ver aqui no calendário. Sábado vai ser dia 30. Dia 30 a gente pode marcar daí uma aula para a gente fazer as listas de exercício, a lista 1 e a lista 2. Então, quarta-feira eu passo o conteúdo e sábado a gente dúvidas com lista daí. Pode ser? Lista 1 e lista 2. Combinado. Sim, sim. Ok. Beleza. Pessoal, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem ou no grupo ou no privado, pelo WhatsApp, mandar e-mail no esperoto@unemate, tá?
Não, se vocês tiverem dúvida, não deixem de me procurar. Tá ok? Professor, uma dúvida. Aproveitar. Sim, pode falar. Quando puder, manda no grupo lá o caminho correto para fazer a rematrícula, porque ou eu estou fazendo errado lá, ou eu estou ou tá dando erro no sistema, porque quando eu tento fazer a rematrícula, dá um erro lá, eu tenho que dar uma olhada e te mandar um print, mas tá dando erro quando eu tento fazer. Me manda um print no WhatsApp, que daí eu posso ver, às vezes é algum problema no cadastro, eu consigo acertar aqui. Tudo bem. Teve bastante aluno que teve problema com a matrícula, que o sistema estava dando uma mensagem de erro. Aí me manda essa mensagem aí que eu consigo ajudar. Tá? É alguma coisa relacionada à data de nascimento, mas eu vou te mandar sim. Não, me manda lá que eu dou uma olhada, eu posso acessar o seu cadastro aqui e te ajudar daí. Valeu. Beleza. Bom, beleza, pessoal. Então, até quarta-feira, nesse mesmo horário. Até, tchau, tchau. Ok, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até mais.